Meninos não vencem guerras, cara. Guarda isso. Meninos não vencem batalhas. O que vence guerra são homens. Meninos não vencem batalhas, porque meninos não têm maturidade de homem. Meninos não têm mentalidade de homem. É menino. Chame homens. Por que, Josué? Porque essa guerra aqui é para homem, que aceita a pressão, que suporta a pressão, que tem responsabilidade dentro da guerra, que vai representar alguém na sua casa, que vai representar a sua família. Chame homens. Porque menino está em processo de formação de caráter, de desenvolvimento. Chame homens, não meninos. Meninos não vão vencer guerras. Se colocar meninos na frente da batalha, eles morrerão, porque eles não estão preparados para a guerra. Esse é o problema dessa geração, da geração que nós estamos vivendo. Porque essa geração é uma geração que está colocando meninos para assumirem funções de homens. Eu repito, essa geração é uma geração que está colocando meninos de frente para a guerra. Meninos para assumirem responsabilidade de homem. Aí alguém disse na live aqui, mas Davi, peraí, eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade, não estou falando de mentalidade. Deus é capaz de confiar coisas grandes para meninos que são homens, mas Deus não confia para homens que são meninos. Não, vou repetir isso aqui. Deus é capaz de confiar coisas grandes para homens, para meninos que são homens, mas Deus não confia para homens que são meninos. Deu para ouvir isso aqui? Deu para pegar? Não se trata da idade, se trata da mentalidade. Deus confia coisas grandes para meninos que são homens. Deus confia coisas poderosas para meninos que na verdade são homens. Mas Deus não confia para homens que são meninos. Por quê? Davi era pequeno no tamanho e na sua idade, mas a responsabilidade era de homem. Tanto era de homem que quando Golias estava afrontando todo mundo, só Davi que se posicionou no meio da guerra. Davi disse, não, quem é tu que vai enfrentar? Não, quem é tu que está afrontando o exército do Deus vivo? Não, eu vou lutar, tu vem contra mim em lança, né, escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Lembra do texto? Então Davi era homem, a idade era de menino, mas o caráter, a responsabilidade, a mentalidade é de homem. É isso que eu quero que você entenda. Chame homens para a guerra. Meninos não vencem guerra. Meninos não vencem batalha. E nós estamos vivendo um tempo hoje na igreja, onde a igreja está colocando meninos para assumirem funções de homem. Isso tem crescido escândalo em nosso meio. Isso tem crescido um escândalo no meio da igreja. Aí a gente vê gente que está em cima do altar, mas ainda não tem caráter. Gente que está em cima do altar e não entende o que é um ministério. Gente que está em cima do altar e não se posicionou dentro do reino de Deus. Aí você vê do cara que canta, que prega e depois vai para o motel. O cara que assume o altar, depois sai do altar e vai para prostituição. Enche o telefone de pornografia, bebe, toma vinho, fica ingerindo bebida alcoólica. É o camarada que sobe no altar e xinga palavrão dentro de casa, não tem temor, não tem respeito, não tem reverência. Aí ele está em cima do altar, mas ele não tem um compromisso com Deus, se prostitui, fica com todo mundo, sabe? Ele não entende o que é responsabilidade, ele não entende o que é ministério, sabe? O camarada não quer casar, não quer compromisso com Deus, ele não entende o que é ministério, ele não sabe o que é responsabilidade no reino. Então ele vive uma vida de qualquer maneira, porque é menino. E qual é o problema da igreja? O problema é que a igreja está valorizando mais o talento do menino do que o caráter do homem. Eu repito isso. A igreja está valorizando mais o talento do menino do que o caráter do homem. Por quê? Porque se o menino canta, eu coloco ele no altar. Se o menino prega, eu coloco ele no altar. Não, porque esse menino é muito inteligente, ele tem teologia. Não, porque esse menino é muito inteligente, ele tem conhecimento, ele fala bem, ele fala... O cara pode ter muito talento, mas se não tiver caráter, não está preparado para a guerra. O problema de alguns pastores hoje é que estão colocando meninos para assumirem responsabilidades e ainda não possuem uma maturidade de homem. Aí você vê do cara que toca na igreja, na hora da palavra, ele mete o pé.
Aí você vê do cara que tá lá na igreja, só participa da música, mas não tem compromisso com Deus, não leva a Bíblia pra igreja. Aí o cara vai lá, vai cultuar o Senhor, fica o tempo todo no culto, quietinho, só ouvindo, depois na hora que ele pega o microfone, sabe, é como se fosse, entrasse um estrelismo no coração dele, como se ele quisesse a glória pra ele. Eu tô dizendo o seguinte, que há uma diferença entre homens se comportar na guerra e meninos se comportar na batalha. Chame homens que têm responsabilidade, que têm caráter, que têm maturidade dentro do reino. O problema da igreja é que a igreja está valorizando muito mais aquilo que o menino faz. O menino canta, o menino prega, o menino toca, o menino tem dom, o menino tem talento, aí vai e coloca o cara na guerra. Pô, mas ele não está preparado para a batalha. Ele pode ter chamada, ele pode ter vocação, ele pode ter talento, ele pode falar como ninguém, ele pode ter conhecimento. Meu amigo, ele pode ter teologia. Mas se ele ainda não tem maturidade para assumir aquela função, ele não pode estar de frente para a batalha. Porque ele vai morrer na guerra. Ele não está preparado para as guerras. Ele não está preparado para as setas. Ele não está preparado para as flechas. Ele não está preparado para as críticas. Ele não está preparado. Sabe? Então chame homens. E não meninos. Porque meninos não vencem guerra.